Ah, você é trans? Que legal! Então me diz aí qual é a sua hormonioterapia e quantas cirurgias plásticas você já fez. Porque, né, todo mundo sabe que pra ser trans você precisa disso, de hormônio e de cirurgia. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre transmedicalismo. Pois é, chegou o momento da gente ter um vídeo todo dedicado a esse termo, que é tão presente dentro dos meios trans, né? Que muitas vezes é usado como um xingamento. E bom, vamos explicar o que é transmedicalismo, vamos explicar o que não é transmedicalismo. E aí você vai decidir se é bom ou se é ruim isso, sabe? Se o transmedicalismo é um fenômeno que é importante para a comunidade trans ou se é danoso para a comunidade trans. Spoiler, é danoso. E o estopim para eu fazer esse vídeo, bom, é que eu mesma fui chamada de transmedicalista algumas vezes. Para começar esse rolê, vou explicar para vocês o que é transmedicalismo, né? Se você jogar no Google transmedicalismo, vão aparecer algumas definições. Vai aparecer uma definição da Wikipedia e vai aparecer umas outras definições. A da Wikipedia, ela seria considerada uma versão mais moderna do que seria transmedicalismo, mas também é uma versão que eu considero um pouco abrangente demais para o termo. Bom, eu vou dizer para vocês o que de fato é transmedicalismo e o que é tido como transmedicalismo hoje. Como o próprio nome já sugere, transmedicalismo é justamente você atribuir conceitos médicos à transgeneridade. Não sei se vocês lembram de um vídeo que eu fiz aqui no passado, e se vocês não lembram, era pra vocês lembrarem, tá? Porque é um dos vídeos mais importantes daqui do canal, que inclusive eu já fiz ele 2 vezes, que é o vídeo em que eu falo da diferença da trans pra travesti. Se você não assistiu, assiste, ó, tá bem aqui o vídeo mais recente desse tema que eu fiz. Naquele vídeo eu explico muito bem para vocês como é que a gente saiu do termo travesti como sendo algo pejorativo e universal e passamos a ter também o termo transexual, que era um termo mais psiquiátrico, um termo que era mais usado pela medicina e que foi um termo extremamente abraçado por várias pessoas trans, principalmente aquelas que tinham dinheiro para poder pagar a psiquiatra. E a partir disso surgiu toda uma rixa entre esses dois termos, e até hoje tem gente que acha que existem diferenças materiais entre a travesti e a mulher trans, sendo que não existe. Mas aí, ó, vai lá naquele vídeo para entender melhor essa história, que lá eu faço um panorama histórico, assim, do termo e tudo mais. É um vídeo antigo, mas que ainda é muito atual. Até porque lá eu tô falando de história, né? Então, enfim, não tem como a história ficar datada. Mas o ponto é que nesse conceito médico de transexualidade veio também o transmedicalismo. O transmedicalismo nasceu justamente nessa mesma época e ele nasceu como um movimento para justificar o que faria de uma pessoa ser ou não trans. Então aí pegaram a disforia genital como principal ponto para definir que uma pessoa seria uma trans de verdade. Ela precisaria necessariamente sentir todo aquele desconforto genital, ter toda aquela disforia atrelada ao órgão genital dela, e a partir disso fazer intervenções médicas. A partir disso fazer intervenções tanto com o uso de hormônios, quanto com o uso de cirurgias de conformidade de gênero. E só então ela poderia ser considerada uma trans de verdade. De resto, bom, se você não sentia esse tipo de disforia e se você não queria fazer nenhum tipo de cirurgia, então você era só uma fetichista safada que tava querendo ter um corpo feminino pra transar mais. Algo que não faz muito sentido, né? Porque você não precisa ter um corpo feminino pra poder transar. Mas enfim. Esse era o entendimento que era tido do transmedicalismo. Ele nasceu como uma forma de higienização da população trans. Porque assim, se você tem um CID, se você tem ali uma explicação médica e se você segue aqueles roteiros médicos, então você pode ser validado na sociedade. Porque a sociedade vai ter o entendimento de que você não é culpado por ter nascido desse jeito aí que você nasceu, né? Então, o transmedicalismo, ele surgiu disso, dessa tentativa de tornar a transgeneridade um fenômeno mais palatável. Tanto que foi a partir daí que surgiu o termo transexual. Só pelo que eu tô dizendo aqui pra vocês, imagino que vocês já tenham visto várias problemáticas nisso, né? Até porque eu tô falando de algo que é extremamente excludente. Qualquer tipo de higienização é excludente e, portanto, é um desserviço para a causa.
Mas, né, lá nos anos 80, as pessoas achavam que isso fazia todo o sentido do mundo. E assim, esse movimento foi ganhando mais adeptos, ele foi crescendo mais, e as pessoas foram, né, tendo mais diretrizes para classificar uma pessoa trans de verdade. E, geralmente essas diretrizes vinham da psiquiatria, geralmente vinham tanto da psiquiatria quanto da endocrinologia, aonde tinham ali vários checkpoints para você marcar no seu cartão de transgeneridade. Tá, não era um cartão de transgeneridade, não é literal, eles não te davam um cartão para você marcar coisas, mas tinham várias coisas ali que você tinha que sentir para poder ser classificado enquanto uma pessoa trans. Hoje em dia, a gente sabe que a transgeneridade é um fenômeno que não pode ser expresso nessa dualidade absurda, onde você precisa ter um total desconforto com o seu corpo para você poder ser considerado uma pessoa trans. Hoje em dia, a gente sabe que para você ser uma pessoa trans, você precisa não se sentir conforme com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento e, a partir disso, você fazer uma transição de gênero. Espera. Não. Hoje em dia a gente não tem esse conceito tão definido, igual eu tava dando aqui, né? Até porque isso que eu tava falando, por algumas pessoas já pode ser considerado transmedicalismo. Se você for na página do Wikipedia para você ler o que é transmedicalismo, você vai ver que, inclusive, lá está sendo classificado como transmedicalismo também as pessoas que exigem algumas coisas que estariam classificadas naquilo que se chama transição social. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso. Se você não assistiu ainda, tá no card aqui em cima. É um vídeo em que eu falo sobre precisar transicionar para ser considerada uma pessoa trans. Oh, meu Deus, sim, gente, precisa transicionar. Mas acontece que, a partir do momento em que a gente teve um crescimento do movimento não binário, a não binariedade de gênero ela passou a ser mais conhecida e as pessoas foram tendo, assim, uma gama tão grande de gêneros dentro da não binariedade de gênero e foram entendendo várias formas de experienciar gênero que não estavam dentro daquilo de você se reconhecer apenas como homem ou apenas como uma mulher, a gente teve também muitas confusões acontecendo no que diz respeito à transgeneridade, ao conceito em si de transgeneridade. Porque muitas pessoas defendem que basta você se sentir trans para você ser trans. Basta você ter algum tipo de incongruência de gênero para você ser uma pessoa trans. E essas pessoas costumam classificar como transmedicalista qualquer tipo de tentativa de definir o que de fato é uma pessoa trans. Mas acontece que a gente precisa sim de definições do que é e do que deixa de ser uma pessoa trans. E a gente precisa dessas definições pelo simples motivo de que nós somos um grupo altamente marginalizado, um grupo que não tem direitos básicos dentro da nossa sociedade, e para pleitear políticas públicas que garantam os nossos direitos nessa sociedade, a gente precisa definir quais são os grupos que necessitam dessas políticas públicas. E quando você precisa definir quais são esses grupos, você precisa sim fazer uma diferenciação do que seria uma pessoa trans e do que seria uma pessoa cis. E é aí que vem o problema. Porque sempre que a gente for classificar quem merece essas políticas públicas, a gente vai estar também excluindo uma parcela da população que não se enquadra naquilo. E toda vez que a gente faz isso, alguém se sente mal e alguém vai te acusar de ser uma pessoa preconceituosa. Bom, vamos entender aqui algumas coisas. As definições modernas do que é uma pessoa trans não podem exigir de ninguém que faça uma terapia hormonal ou que faça ou tenha muito desejo de fazer uma cirurgia plástica. A disforia, ela precisa sim ser experienciada para você ser uma pessoa trans. Porque se você não sente disforia, você não tem o porquê fazer uma transição de gênero. E se você não tem o porquê fazer uma transição de gênero, então não tem como te classificar enquanto uma pessoa trans. Mas a disforia, ela é experienciada de forma muito diferente para cada pessoa. Tem pessoas que vão ter disforia com determinadas partes do corpo e não vão ter disforia com outras determinadas partes do corpo. Tem pessoas que, inclusive, a disforia não vai estar atrelada exatamente ao corpo dela, mas sim a como as pessoas leem o corpo dela ou a expressão de gênero dela. A disforia, ela pode ser experienciada tanto por um desconforto com o seu corpo, quanto por um desconforto com o pronome que usam com você, por exemplo. A disforia, ela tem muitas camadas, e é um pouco difícil até de determinar tudo que seria disforia e tudo que poderia ser só um desconforto social ou um desconforto corporal. Mas o ponto é que a disforia, ela causa sofrimento, e você precisa sim
ter algum tipo de sofrimento atrelado ao gênero que foi designado ao seu nascimento para que você possa se impulsionar a fazer uma transição. E sim, gente, não tem como você ser uma pessoa trans, se reivindicar enquanto uma pessoa trans e reivindicar espaços públicos e também reivindicar políticas públicas enquanto uma pessoa trans sem você ter feito uma transição de gênero. A transição de gênero é extremamente necessária para que a gente possa, de fato, enquanto sociedade, entender que você precisa daquelas políticas públicas, você precisa usar aquele determinado banheiro, você precisa de determinados tipos de segurança para que você consiga viver em sociedade. Porque se você não faz nenhum tipo de transição, se essa sua transgeneridade ela está só dentro da sua mente, bom, nós não somos telepatas. As pessoas que estão aí no mundo, elas não conseguem ler a mente de todos os outros e não conseguem aferir como que aquela pessoa se sente e como que ela se enxerga no mundo apenas de, sei lá, sentir ela. Isso não existe. A gente precisa ter uma leitura social de quem aquela pessoa é, para então a gente determinar se aquela pessoa ela está dentro de um grupo que é marginalizado socialmente ou não. Porque se você não externaliza isso, se você não vivencia isso na sua vida, fica um pouco difícil de você pleitear, sei lá, cotas para pessoas trans. E a gente está vivendo um momento muito conflituoso nos meios trans. Porque a gente está tendo um embate muito grande acontecendo em praticamente todas as esferas de transgeneridade que a gente tem no mundo a respeito disso. De até onde as pessoas elas podem ou não se identificar e se classificar e pleitear espaços de pessoas trans. Porque não basta você se sentir. Ser trans não é só um sentimento que você tem interno sobre como você se vê no mundo. É como você se porta diante desse mundo. É como você se posiciona na sua vida diante desse mundo. Se a sua vida ela não mudou nada em relação ao gênero que te designaram ao nascer, então você não fez uma transição de gênero. Se você nasceu com uma vagina, você foi designada uma mulher desde o momento em que você nasceu, e você não se identifica com isso, mas você continua fazendo toda uma vivência dita feminina no nosso mundo, se você continua usando as mesmas roupas, se você continua usando o mesmo nome, se você continua se relacionando com pessoas que são as mesmas pessoas, sabe? Se nada na sua vida mudou em relação ao seu gênero, a sua autoidentificação enquanto uma pessoa não pertencente àquele gênero feminino não é muito válida quando a gente está falando das outras pessoas. O que acontece dentro da sua mente é uma coisa interna sua. Fica só com você. Só você tem acesso àquilo. Só você pode definir como que você se sente no mundo. Apenas você pode fazer isso. Mas você não pode exigir que as outras pessoas elas tenham a mesma leitura que você tem de si. Você não pode exigir isso de ninguém. Porque a partir do momento em que você é uma pessoa que nasceu com vagina e você foi designada mulher e você não se identifica com o termo mulher, mas você não mudou nada na sua vida para que você deixe de ser identificada com o termo mulher, as pessoas no mundo elas vão continuar te tratando enquanto mulher, em todos os aspectos possíveis. E o mesmo vale para quem nasceu com pênis. Se você nasceu com pênis, foi designado homem ao nascer, e você não se identifica com isso, você não se identifica com aquela caixa da masculinidade que foi imposta para você, mas você não faz nada a respeito, você não muda a sua vida, você não faz uma transição daquela caixa de masculinidade para alguma outra caixa ou para viver sem estar dentro de uma caixa, então o mundo não vai ter essa leitura de você. O mundo vai continuar te tratando como um homem e te dando todos os privilégios que um homem tem dentro da sociedade. Então como é que você vai se reivindicar enquanto uma pessoa trans? Então quando a gente pega algumas coisas que são experiências comuns às pessoas trans que transicionam de gênero e querer explanar isso para políticas públicas, para espaços separados por gênero, para segurança pública e por aí vai, não faz de você uma pessoa transmedicalista. O que vai fazer de você uma pessoa transmedicalista é você exigir que dentro dessas diretrizes
do que faz uma pessoa ser trans, tem que estar a necessidade dela fazer uma hormonioterapia, tem que estar a necessidade dela fazer cirurgias plásticas, dela modificar o corpo dela de alguma forma. Porque, gente, uma pessoa, ela pode muito bem não fazer administração de hormônios nem de cirurgia plástica e ainda assim fazer uma transição de gênero. Ela não precisa estar com essas coisas atreladas ao corpo dela para ser classificada enquanto uma pessoa trans. Ela definitivamente não precisa disso. Existem inúmeras pessoas trans que não fazem terapia hormonal e que não fazem nenhum tipo de intervenção médico-cirúrgica e que ainda assim elas são lidas enquanto pessoas trans na sociedade. E eu não estou dizendo lidas enquanto uma pessoa trans pelas pessoas que conhecem ela no seu íntimo. Eu estou falando na rua. Eu estou falando quando ela está andando na rua e ela é vista como alguém que não é cis. Ou então que ela é vista como alguém pertencente ao gênero oposto ao gênero que ela foi designada ao nascer. A terapia hormonal e a cirurgia plástica não são implícitas à transição de gênero. Não é isso que classifica uma transição social. O que classifica uma transição social é, por exemplo, você mudar o nome com o qual a sociedade vai te reconhecer. Você passar a se chamar Maria em vez de João, ou passar a se chamar João em vez de Maria. Ou então você passar a se chamar, sei lá, Ariel, algum nome neutro. A transição social é você usar roupas que dão para as pessoas uma leitura de qual é o seu gênero. A transição social é você viver a sua vida de forma que você possa ser retirada daquela caixa do gênero ao qual você foi designada ao nascer. E uma pessoa não binária pode fazer isso. Uma pessoa não binária, ela pode fazer uma transição de gênero. Uma pessoa não binária, ela pode mudar o nome dela. Uma pessoa não binária, ela pode mudar a expressão de gênero dela. Uma pessoa não binária, ela pode fazer absolutamente tudo isso. Ela pode até fazer intervenção médica e tomar hormônios se ela quiser. Mas não é esse o ponto. O ponto é que uma transição social, ela implica em você viver a sua vida de uma forma diferente da forma como você vivia antes, quando foi estabelecido qual era o seu gênero ao nascer. Uma transição social implica em você ter uma mudança na sua vida que impacta até naquelas pessoas que vão se relacionar com você. Não adianta você se identificar enquanto uma pessoa transfeminina, mas, sei lá, você só se relacionar com pessoas que se atraem única e exclusivamente por homens, porque o seu corpo, a sua expressão de gênero, a sua postura, tudo em você está dentro daquela caixa da masculinidade. Entende o que eu tô querendo dizer? Você precisa transicionar. Você precisa. E você exigir isso não é transmedicalismo. E eu tô batendo muito nesse ponto em um vídeo sobre transmedicalismo, porque é a partir daí que algumas pessoas me classificam enquanto transmedicalista. Elas me classificam enquanto transmedicalista porque eu digo que é preciso ter transição de gênero para você ser uma pessoa trans. Porque eu digo que se a sua vida não mudou absolutamente nada a partir do momento em que você disse que era uma pessoa trans, é porque você não transicionou, você não está vivendo a sua vida enquanto uma pessoa trans. Se a sua vida continua sendo vivida enquanto uma pessoa cisgênero, independente de como você se sinta no seu íntimo, você não fez uma transição de gênero. Se você não fez uma transição de gênero, você não deve concorrer no sistema de cotas voltados para pessoas trans. Você não pode entrar em um espaço separado por gênero que seja do gênero oposto ao que você nasceu, como um banheiro público que seja feminino ou masculino, por exemplo. Você não pode fazer essas coisas, porque a leitura social que você está passando para o mundo é a mesma leitura social que você passava antes, quando você ainda se identificava enquanto uma pessoa cis. Quando você ainda não se classificava enquanto uma pessoa trans. Então, não importa como você se sinta quando a gente está falando da vida em sociedade. Como você se sente importa para você, importa dentro da sua cabeça, importa para sua saúde mental, importa para como você vai se relacionar consigo. Mas para você poder se reivindicar uma pessoa trans, você precisa também comunicar isso para a sociedade. Você precisa comunicar isso para o mundo e você comunica isso mudando a sua vida, fazendo uma transição de gênero. O que é transmedicalismo é você exigir que dentro dessa transição de gênero esteja necessariamente a administração de hormônios e ou as intervenções cirúrgicas.
É você virar pra uma menina trans e dizer que pra ela ser trans de verdade, ela precisa colocar um silicone naquele peito reto dela. É você virar pra uma menina trans e falar pra ela que pra ela ser trans de verdade, ela precisa fazer a cirurgia de redesignação sexual. É você virar pra uma menina trans e falar que ela precisa fazer uma feminização facial. É você virar pra uma menina trans e falar que se ela não tá tomando estrogênio e bloqueando a testosterona dela, então ela não é trans de verdade. É você virar pra um menino trans e falar pra ele que ele precisa estar tomando a testosterona em dia, senão ele não é trans. Ou dizer pra ele que ele precisa necessariamente passar minoxidil na cara pra barba crescer. Ou dizer pra ele que ele precisa fazer a mastectomia, ele é obrigado a fazer a mastectomia. Isso é transmedicalismo. Isso é que é um problema. Isso é que é perpetrar uma violência dentro das comunidades trans. Agora, você dizer que a pessoa precisa de fato transicionar para ela poder reivindicar o seu espaço enquanto uma pessoa trans na sociedade, gente, aí é só uma questão de bom senso mesmo. Não tem nada de transmedicalismo. É só você pensar um pouco. É só você raciocinar. É só você ver como a nossa sociedade está vivendo. É só você ver como a nossa sociedade funciona. Porque senão a gente vai abrir margem para muitas pessoas que nunca fizeram uma transição de gênero na vida e, portanto, não passam por todos os problemas de transfobia dentro da nossa sociedade e ainda assim estejam usufruindo de políticas públicas voltadas para pessoas trans. Quando você vai entrar numa universidade pelo sistema de cotas para pessoas trans, você está usando uma vaga que foi reservada apenas para pessoas que sofrem aquela transfobia social. Tá entendendo? Se você não passa por nada disso, se você não sofre essas transfobias no seu dia a dia, se você não fez uma transição de gênero, você não deve usufruir de nenhum tipo de política pública voltada para pessoas trans. Isso independente de como você se sente. Porque, como eu disse, isso é uma questão de bom senso. Porque se você faz isso, se você, mesmo sem ter feito uma transição de gênero, você concorre na sua universidade, no vestibular da sua universidade, ou em um concurso público, utilizando o sistema de cotas para pessoas trans, você está sim tirando o lugar de uma pessoa trans de estar ali. Você está sim tirando o lugar de alguém que de fato passa por transfobia, de alguém que de fato está vivendo em sociedade todas as violências que são acometidas a uma pessoa trans. Então, estabelecer diretrizes é importante. E eu jamais vou virar para alguém e dizer se essa pessoa é trans ou não. Eu jamais vou virar para uma pessoa que se identifica enquanto uma pessoa trans, mas que nunca fez uma transição de gênero e falar para ela: você não é trans. Eu jamais vou fazer isso, porque eu não tô dentro da mente dela. Às vezes ela só não iniciou a transição de gênero dela por algum motivo da vida pessoal dela, por alguma insegurança na vida dela, porque ela não se sentiu pronta para isso ainda, porque ela não se sentiu pronta para dar esse passo. Mas o que eu vou sim dizer para uma pessoa que se identifica enquanto uma pessoa trans, mas que nunca fez uma transição de gênero, é que ela não deve adentrar espaços que são separados por gênero, entrando nos espaços que são do gênero oposto ao que ela nasceu, e também vou dizer para ela que ela não deve acessar nenhuma política pública que seja sim voltada para pessoas trans, porque ela precisa estar passando o que pessoas trans passam na nossa sociedade para ela poder reivindicar esses espaços, para ela poder reivindicar essas políticas públicas. E se isso vai fazer de mim uma pessoa transmedicalista, então sinto muito, né, pelo termo ter sido tão dissolvido ao ponto de que praticamente todas as pessoas trans que fizeram uma transição de gênero no mundo inteiro vão ser classificadas enquanto pessoas transmedicalistas. Até porque, volto a dizer, essa não é uma visão unicamente minha, essa não é uma visão de um grupo seleto. Essa é uma visão cada vez maior dentro dos movimentos trans, justamente porque a gente está vendo acontecendo muitas coisas que, assim, são inimagináveis. E eu também vou indicar aqui pra vocês um outro vídeo que eu fiz, onde eu falo sobre nem toda dissidência de gênero ser uma transgeneridade. Se você não assistiu ainda, você pode assistir clicando no card aqui em cima. Porque não é porque você não se identifica com tudo aquilo que está dentro da caixa do ser mulher ou dentro da caixa do ser homem que você seja uma pessoa trans. Às vezes você é só uma pessoa cisgênero que não está em conformidade
com tudo que tá dentro daquela caixa. Mas você ainda assim pode continuar sendo uma pessoa cisgênero. Você pode. Se você não experiencia nenhum tipo de disforia, seja disforia corporal ou disforia social, talvez você seja uma pessoa cisgênero. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se no futuro eu sentir necessidade, eu faço um outro vídeo sobre transmedicalismo. Mas por enquanto eu acho que eu falei tudo que eu precisava dizer a respeito disso. Então comenta aí embaixo o que você achou disso. E se você não tiver nada pra comentar, coloca um emoji de morcego aí. Vai ser o morcego do engajamento, pra eu indicar que você assistiu esse vídeo até o final. Sim, estou apelando pra esse tipo de tática agora. E vou apelar em todo vídeo, eu acho. Então, se você assistiu esse vídeo até o final, emoji de morcego aí. Comenta aí, morcegão do engajamento. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Isso ajuda o YouTube a distribuir o meu vídeo para mais pessoas. Também copia o link, sai compartilhando por aí. E não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.